der bilhete para isso é verdade. Está doido? Ninguém se arriscava. Então esse é um tipo de conhecimento que vem através das crendices popular. Isso é muito superficial quando se envolve Deus nessa questão. Um outro tipo de conhecimento é o conhecimento científico. O conhecimento científico é real, porque lida com fatos. O conhecimento científico, ele vem das experiências, não é algo fruto da razão, vem das experiências de laboratório. E ali diz o que é verdade e o que é falso, o que é verdadeiro e o que é falso. Não pode ser contestado, porque o conhecimento científico é fruto de uma experiência. Mas também nós temos o conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico é fruto do raciocínio e da reflexão da mente humana para dar sentido à vida. A filosofia trata com a razão. Agora, irmãos, é interessante que essas duas formas de conhecimento, essas três formas de conhecimento, tanto a crendice popular, quanto o conhecimento científico, quanto o conhecimento filosófico, acabam interferindo em nossa forma de viver com Deus, porque elas apresentam, dentro da sua visão, opiniões contrárias acerca de Deus. As crendices populares têm suas opiniões sobre Deus, a ciência tem suas opiniões sobre Deus, a filosofia tem as suas opiniões sobre Deus, e as opiniões de cada uma delas são conflitantes entre elas mesmas. E então, muitas vezes, quando nós viemos para Deus, quando nós entregamos o nosso coração para Jesus, nós trazemos isto dentro de nós. Quantos estão entendendo, digam amém. Aí nós estamos crendo no Senhor, mas segundo aquilo que veio da crendice popular, do meu bisavô, do meu avô, do meu pai, da minha mãe. Ou então aquilo que a ciência diz sobre Deus, ou então aquilo que a filosofia também diz sobre Deus. Irmão, por esta razão, a Bíblia diz que todo salvo agora deve buscar o verdadeiro conhecimento sobre Deus. Digo, verdadeiro conhecimento. Não conhecimento daquilo que a crendice popular nos fala sobre Deus. Não conhecimento que vem da ciência. Não conhecimento que vem da filosofia. Não é da ciência, porque Deus não pode se dizer que Deus é Deus por uma experiência científica. Também não dá para dizer sobre Deus através de um raciocínio da mente humana, porque normalmente Deus vai contra toda forma de raciocínio humano. Ele disse certa vez: os meus caminhos não são os teus caminhos. A maneira que vocês têm de pensar não é como a maneira como eu penso. Então, não dá para você, através da filosofia, chegar a uma razão sobre Deus. Mas muitos de nós nos convertemos, trazendo isto dentro de nós. Você está entendendo? Então isso acaba interferindo no nosso relacionamento com Ele, na nossa comunhão com Ele, de viver na sua verdade, no conhecimento sobre Deus. Então nossa vida, ela não muda no momento em que nós somos salvos. Sua vida não muda no momento que você diz: Jesus, entra no meu coração, perdoa os meus pecados. Sua vida não muda quando você é batizado nas águas. Você é salvo nesse momento. Você é salvo quando você diz: Jesus, entra no meu coração. Sua salvação é confirmada publicamente quando você é batizado ali no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a sua vida ainda não foi transformada. Sabe por quê? Porque ainda você continua com as mesmas ideias e conceitos que você tinha sobre Deus. Mas agora, você vai entrar num nível de mudança. Agora você vai entrar num nível de transformação. Porque nós passamos a ser mudados e transformados a partir do momento em que nós conhecemos a Deus segundo o que diz as Escrituras. Jesus, ele certa vez disse assim: aquele que crer em mim, conforme diz as Escrituras,
rios de águas vivas fluirão do seu interior. Irmão, se você não tem experimentado esta vida fluindo através de você, provavelmente o conhecimento que você tem sobre Deus ainda não é esse conhecimento genuíno a partir da Bíblia. Porque se nós quisermos uma fonte de conhecimento sobre Deus, uma fonte de conhecimento sobre a vontade de Deus, nós não temos outro lugar a buscar a não ser na sua própria palavra. Não temos outra fonte, não temos outro meio de ter conhecimento de Deus, a não ser pela sua própria palavra. Então, quando Jesus diz, aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, isso quer dizer, então, que existem outras fontes que podem levar você a acreditar no Senhor, mas vai ficar te devendo muita coisa, porque não estará em conformidade com as Escrituras. Então, vamos falar sobre os benefícios do conhecimento nos traz. 5 benefícios do conhecimento, então. Primeiro benefício, o conhecimento liberta. Diga comigo, o conhecimento liberta. João 8:32 diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Fala comigo, o conhecimento da verdade traz libertação. Me diga uma coisa, a verdade liberta, sim ou não? Não. O conhecimento da verdade é que traz libertação. Olha ela aí na tua mão. Olha a verdade, ela está com você. Está lá em cima da tua mesa, está na tua estante, está na cabeceira da tua cama. Quando você vai para a célula, você leva ela. Quando você vem para os cultos de celebração, você traz ela. Mas sem conhecê-la, ela não pode provocar libertação na sua vida. Não é a verdade que liberta por si mesmo, mas é o conhecimento da verdade. Irmãos, quando a vida de uma pessoa está possuída por um demônio, a libertação dessa pessoa é muito simples. Quando a vida de uma pessoa está possuída por um demônio, basta apenas uma expulsão desse demônio. Os irmãos que já tiveram aqui no encontro com o amor de Deus, provavelmente já presenciaram isso. Quando algumas pessoas oprimidas, perturbadas, não é? No momento ali da oração, da ministração de libertação, aqueles demônios que estão ali enrustidos, escondidos, provocando algum distúrbio físico, mental, financeiro, familiar na vida da pessoa, aquele espírito se manifesta. E então vem alguém ungido por Deus e em nome de Jesus ordena que aquele espírito vá embora e a pessoa então é liberta. Aí aquele que era agressivo não agride mais, aquele que era violento não tem mais violência, aquele que era nervoso agora fica calmo, quem não dormia agora passa a dormir, quem tinha a vida amarrada agora está liberto para caminhar. Porque o que interferia negativamente na vida dele foi embora. Quando estão entendendo, diga amém. Mas irmãos, quando Jesus citou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele não estava se referindo a esse nível de libertação. Jesus estava falando a um nível de libertação mais alto, ou mais profundo, como preferirem. Sabe por quê? Quando nossa mente está presa por um pensamento, você sabe que a nossa vida, ela segue aquilo que a gente pensa. A nossa vida, ela segue os nossos pensamentos. E existem pelo menos 3 fontes de pensamento: o pensamento maligno, o pensamento do homem e o pensamento da religião. Por um desses 3 pensamentos, nossa vida pode estar sendo conduzida. Pensamentos malignos vão destruir a sua vida. A Bíblia diz que pensamentos malignos são como dardos inflamados, aquelas flechas com fogo na ponta, e quando o guerreiro atira ela, aonde ela crava com aquela bola de fogo, ela incendeia tudo ali ao redor. São pensamentos malignos, vão levando você a ter atitudes que vão consumindo com a sua vida. Todo mundo está vendo, menos você.
Segundo tipo de pensamento é o pensamento humano. Normalmente o pensamento humano é o pensamento da razão, porque o ser humano, todos nós temos um pouco de filosofia dentro de nós. É o pensamento da razão, é o pensamento humano, é aquele que diz eu estou certo. Mas esse pensamento também é destrutivo. E o terceiro pensamento, para mim o pior de todos é este, é o pensamento da religiosidade. Porque atrás do pensamento da religiosidade, normalmente existe um demônio escondido. Porque o pensamento da religiosidade, ele é capaz de abolir todo o projeto, o plano de Deus para que o homem vivesse pela graça. Ele agora passa a viver por aquilo que ele faz. E ele acaba tirando toda a glória de Deus. É um pensamento destrutivo, pensamento de religiosidade. Há muitas pessoas na igreja que a vida dele é dirigido pelo pensamento de religiosidade. São pessoas muito críticas às demais. São aquelas que se colocam no mais alto pedestal da santidade e da pureza e acaba criticando todos os demais, quando na verdade, ao oculto, essa pessoa, ela tem uma vida podre. Quando estão me entendendo, digam amém. Agora, a libertação desses três tipos de pensamento é a libertação mais difícil que existe, porque nós não queremos aceitar que estamos sendo dirigidos por um pensamento maligno. Se alguém disser para você que essa ideia que você tem é maligna, o que é que você diz? Se alguém disser para você que essa ideia que você tem é a razão da sua mente, é humano, o que é que você diz? Se alguém disser que esses pensamentos que estão conduzindo sua vida são religiosos, o que é que você diz? Você vira um demônio perto dela. Porque não queremos aceitar isso. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Quando nós chegamos nesse nível de libertação, as coisas se tornam um pouco mais difíceis. Porque para mim ser liberto desses tipos de pensamentos, em primeiro lugar, eu preciso confessar que eu preciso de libertação. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Agora, como nós somos libertados no pensamento? Como nós somos libertados na ideia? Quando nós conhecemos uma outra verdade sobre aquele assunto. Entende o que eu estou dizendo ou não? Quando Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus estava ministrando para os fariseus, para a gente religiosa, que estava no seu pedestal de santidade humana. E era muito difícil levá-los a crer que eles precisavam de libertação, porque a mente deles estava presa pelos conceitos que eles tinham da religião judaica. Irmãos, é interessante nós nos prender um pouco nessa questão, porque quando falamos que o conhecimento da verdade traz libertação, isso quer dizer o seguinte: você está insistindo com uma ideia sobre isso, você está vivendo fixado numa ideia sobre isso aqui, ó. Para você as coisas têm que ser desse jeito, mas não estão dando certas, estão destruindo sua vida. Aí então, sobre esse mesmo assunto, vem-se então com uma outra palavra. E a libertação acontece quando você tira aquele pensamento que você tem e você então coloca o pensamento divino em sua mente. Aí houve uma libertação. Por isto conhecereis a verdade, e a verdade, ela vos libertará. A verdade, ela pode mudar o seu destino, porque se você continuar vivendo da maneira que você está vivendo, o seu fim todo mundo já conhece. Então, em primeiro lugar, o primeiro benefício da verdade, ela liberta a sua mente.
Segundo benefício da verdade, o conhecimento da verdade, o conhecimento anula a ignorância. Segundo benefício do conhecimento, ele anula a ignorância. Diga comigo, o conhecimento, ele anula a ignorância. Oséias 4:6 diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Diga comigo, falta de conhecimento gera destruição. Diga outra vez. Falta de conhecimento gera destruição. Irmãos, as maiores tragédias na vida de uma pessoa são causadas por vícios do conhecimento. Vamos começar com 1 Timóteo 2:4. 1 Timóteo 2:4 diz assim: falta de conhecimento. Falta de conhecimento é ignorância. Nós temos um conceito deturpado sobre ignorância. Quando você fala em ignorância, você fala de pessoas ignorantes, aquelas pessoas brutas, rudes, que passam se empurrando todo mundo, pisando no pé de todo mundo, aquela pessoa grossa. Aí você diz, olha como que ele é ignorante. Não, ele é bruto mesmo. Olha como ele é... Não, ele é grosso mesmo. Ignorância quer dizer falta de conhecimento. Isto é ser ignorante. E muitas vezes nós temos pleno conhecimento em algumas áreas da vida, mas em relação a outras áreas nós não temos conhecimento. Nós somos ignorantes. E se nós tentarmos viver sem o conhecimento daquela área, nós seremos destruídos. Não se entende o que eu estou dizendo? Digam amém. Então, as maiores tragédias na vida do ser humano é causada pela falta de conhecimento. Podemos observar na vida de muita gente que teve alguma área da sua vida destruída. Expressões do tipo, eu não sabia. Talvez você já liberou essa palavra alguma vez. Quando você levou uma bem no meio da cabeça, você disse, eu não sabia. Ou então, se eu soubesse. Ou então a pessoa diz, ninguém me disse, ninguém me falou nada. Você está revelando o quê? Falta de conhecimento. Então, um dos benefícios do conhecimento é que quando você tem conhecimento, você anula a ignorância. E uma vez que você anula a ignorância, você não corre risco de ser destruído, de fracassar ou de ser derrotado naquilo que você está fazendo ou da maneira que você está vivendo. Quantos podem me entender? Digam amém. Então, a ignorância, ela é simplesmente devastadora na vida de qualquer ser humano. Esse texto que nós lemos é muito interessante, dramático, porque não está falando das pessoas que estão fora da igreja. Esse texto está falando de pessoas que estão dentro da igreja. Olha, Deus falando, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Irmãos, alguém lá no mundo ser destruído por falta de conhecimento é até aceitável. Mas nós aqui dentro, sermos destruídos por falta de conhecimento, é muita burrice da nossa parte. Quando você tem tudo para se dar bem, quando você tem tudo para vencer, quando você tem tudo para crescer, quando você tem tudo para ter uma outra vida, você acaba caindo no mesmo buraco que todo mundo cai. Entende ou não? Quantos entendem isso? Digam amém. Olha, eu já conversei com muitos irmãos, com muitas pessoas que o casamento acabou, se divorciaram. E uma coisa assim interessante que eu percebi, que a maioria dessas pessoas, tanto o homem quanto a mulher, depois de alguns anos, sei lá, 2, 3 anos de divórcio, separação, numa conversa assim muito informal e amigável, a pessoa diz assim, pastor, vou te falar uma coisa hoje, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, sobre algumas situações, como eu deveria tratar dentro do meu casamento, dentro do meu relacionamento, meu casamento não teria acabado. Eu não teria me divorciado. Quantos estão me entendendo aí? Ela está revelando o quê? A minha falta de conhecimento
A minha ignorância sobre determinados temas dentro do casamento é que me levou à separação. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje destas áreas, eu não teria me separado. Ou seja, a maior parte das pessoas que divorciam-se não é por falta de amor, mas é por ignorância, por falta de conhecimento. Então, a Bíblia diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, andar com Deus e não ter o conhecimento de seus mandamentos, de suas normas, de seus princípios, e acima de tudo, não aplicá-los no dia a dia, é viver como as demais pessoas do mundo. Então, se eu tenho conhecimento dos princípios, se eu tenho conhecimento dos valores divinos, se eu tenho conhecimento das normas e dos mandamentos, e eu não os pratico, a minha vida vai ser semelhante a daqueles que não andam com Deus. Porque a prática desses princípios, dessas normas, desses valores, desses mandamentos, é que vão fazer de mim uma outra pessoa. Você entende isso ou não? Então, portanto, não basta apenas conhecer, é necessário nos esforçar para praticar, para que as mudanças aconteçam na nossa vida. E aí a gente já vai para o terceiro benefício do conhecimento. O conhecimento, ele muda a sua vida. Diga para quem está ao seu lado: o conhecimento, ele muda a sua vida. Tiago 1:22 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Veja, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Irmãos, este verso por si só já traduz esse tópico. O conhecimento muda a nossa vida. Ou seja, volta aí o texto, por favor. Ou seja, se nós ouvirmos e nós não praticar aquilo que nós ouvimos, nós estamos enganando a nós mesmos. Aí você vive na igreja, mas você vive debaixo de uma ilusão, porque aquilo que você precisa praticar, você não pratica. Não é só o simples fato de você ouvir que vai trazer mudança e transformação para a sua vida. O que vai trazer a mudança e a transformação para a sua vida, o que vai desenvolver a sua vida em Deus, não é só o simples fato de você estar aqui me ouvindo, não é só o simples fato de você abrir a Bíblia e ler ela, mas é o fato de você praticar aquilo que você ouviu, aquilo que você leu. Porque se você não fizer isso, você estará enganando a você mesmo. Eu acho que esse é o pior dos enganos. Esse é o pior dos enganos. Quando você engana a si mesmo. Quantos me entendem? Levante a sua mão e diga glória a Deus. A Bíblia não foi dada apenas para aumentar nosso conhecimento, mas ela foi nos dada para ter conhecimento, e o conhecimento vai trazer mudança, crescimento na nossa vida, para nós sermos um povo diferente. Infelizmente, irmãos, muita gente na igreja não muda de vida, porque o conhecimento que elas ouvem, elas quase sempre não os tomam para si. A maioria das pessoas, aquilo que elas ouvem, o conhecimento que elas passam a ter, na maioria das vezes elas não aplicam isso na vida delas. Elas sempre lembram de alguém que deveria estar no culto com ela e não está. Ah, se aquele irmão da minha célula estivesse aqui hoje, olha, isso era para ele. Ah, se aquele irmão da minha célula estivesse aqui hoje, era para ele. Se aquela irmã estivesse aqui hoje, era para ela. Você já percebeu que tudo aqui, nada é para você? Tudo é para quem não está aqui? Eu quero te desafiar a partir de hoje, você mudar esse comportamento. Não pense nos outros quando você ouve aqui alguma coisa. Pense primeiro em você. Entendeu?
Fala para quem está do seu lado, não pense nos outros. Pense primeiro em você. O que precisamos, na verdade, é descobrir o que Deus está querendo acertar em nossa vida e aplicá-lo para vivermos em novidade de vida. Diga glória a Deus. Quarto benefício do conhecimento. O conhecimento traz sucesso. Diga, o conhecimento traz sucesso. Diga outra vez. Conhecimento traz sucesso. Josué capítulo 1, versículo 8, diz, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem-sucedido. Diga comigo, conhecimento traz sucesso. Irmãos, esse texto se refere a Josué. O Senhor está ministrando uma palavra ao coração de um homem chamado Josué. Josué foi um homem que acompanhou Moisés por 40 anos, desde quando Moisés chegou lá no Egito, tirou o povo da escravidão para entrar na terra prometida. Josué acompanhou Moisés, mas Moisés morreu, não conseguiu concluir a sua missão. E agora Deus, Ele levanta Josué para terminar a missão que Moisés não teve tempo de terminar. Para terminar a missão que Moisés não concluiu. E agora o Senhor fala com ele, para você ter sucesso, para concluir esta missão que eu dei a Moisés, você deve fazer uma coisa: meditar no livro desta lei de dia e de noite, para cumprir fielmente o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Até parece que Josué era um sujeito ignorante, não conhecia os princípios, os mandamentos, os valores divinos, mas ele conhecia. Josué conhecia, ele tinha conhecimento das leis, ele tinha conhecimento das normas, ele tinha conhecimento dos mandamentos dados por Deus ao povo através de Moisés. Mas agora o Senhor disse que o sucesso dele dependia dele rever diariamente estas ordenanças, porque ele poderia correr o risco de se acostumar com o que sabia e não fazer mais caso daquilo e deixar de praticar. Você sabe que nós temos essa facilidade às vezes de esquecer aquilo que nós conhecemos um dia. E a partir do momento que você esquece aquilo que você teve conhecimento, você deixa de praticar. Sempre quando eu viajo, e eu viajo muito, há muitos anos, e quando você entra numa aeronave, a aeromoça então dá as instruções de como você deve proceder, apertar o cinto, saídas de emergência em caso de acidente, por onde você deve ir, por exemplo, se o avião cair na água, no mar, por exemplo, onde você está sentado, é uma boia, então você tira a boia para você não morrer afogado, flutuando, só que já morre quando cai, então não adianta muita coisa. Mas são as instruções que dão. E depois de tantos anos viajando, eu já entro, já pego meu livro, alguma coisa, já sento e já começo a ler, ou até escrever. Ela está falando, eu não estou nem aí. Mas há cerca de uns 6 meses atrás, eu percebi uma mudança. Porque as companhias aéreas perceberam que ninguém mais estava dando atenção a essas instruções. Então agora, quando elas vão dar as instruções, elas dizem assim: mesmo que você já tenha ouvido essas instruções por muitas vezes, preste atenção outra vez. Porque a verdade é isso. Aquilo que você já ouviu, aquilo que você já conhece, qual é a nossa tendência? É não querer ouvir de novo. É não querer aprender outra vez. Só que tem um detalhe, irmãos. Se você para de ouvir aquilo, o conhecimento que você adquiriu
pode ser esquecido. E aquilo que você pensa que você sabe, aquilo que você pensa que você tem, às vezes no momento de emergência, você busca lá dentro de você e você não consegue encontrar. Então Deus diz para Josué: busque o conhecimento sempre, porque o conhecimento vai levar você ao sucesso. Não se canse de aprender. Diga para quem está do seu lado: não se canse de aprender, irmão. Então o sucesso de Josué dependia disto. O sucesso de Josué dependia do conhecimento dele, mas agora um conhecimento renovado, um conhecimento diário. É isto que traria sucesso para a vida de Josué. Quinto benefício do conhecimento. Em quinto lugar, o conhecimento gera fé. Diga comigo: o conhecimento gera fé. Para você que está anotando, Romanos 10, 17, o apóstolo São Paulo diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Resumindo, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por onde a fé vem? A fé vem pelo ouvir. Então, a fonte de conhecimento do salvo é a Bíblia, porque nela está a verdade e as promessas de Deus para a vida desse salvo. Irmãos, entenda uma coisa: você não é uma pessoa de fé o tempo todo, porque a fé não é algo que está em você, a fé não é algo que está em mim. Paulo diz que a fé ela está fora, ela não está em mim. A fé vem quando eu ouço a palavra de Deus, porque uma vez que eu ouço esta palavra e ela entra no meu coração, eu confio nesta palavra, ela gera fé na minha vida. E uma vez que ela gera fé, ela vai produzir o milagre que eu preciso. Então a fé vem pelo ouvir. Entenda isso. Acredito que a maioria de vocês, junto comigo aqui nessa noite, já deve ter vivido essa experiência. Aquele dia que você chegou na célula, ou veio para o culto de celebração, caído, moado, desanimado, aquela coisa esquisita assim, querendo que uma bala perdida acerte a sua cabeça, que um carro suba em cima da calçada e te mate, que você não tem coragem de pular na frente dele lá na rua. Sabe aquele dia que você queria que o mundo acabasse e de preferência você fosse o primeiro a morrer? Aí você chega com aquele desânimo completo, mas aí daí a pouco o Senhor conhece seu coração, vê a sua necessidade, aí Ele libera uma palavra. O líder de célula, Deus o usa e libera uma palavra. Você vem para o culto de celebração, o Senhor libera uma palavra. E naquela noite você sai dizendo: parece que hoje Deus falou só para mim. Porque você estava lá caidão, mas quando você recebe aquela palavra no seu coração, vem aquela promessa de Deus para a sua vida, aí a fé veio. Você confiou nela, aí você que estava lá caidão, desanimado, sabe, se entregando, pessimista, em poucos instantes você vai se levantando, Daí a pouco você já está com os ombros levantados, cabeça levantada, e não é mais a mesma pessoa que sai pela porta daquela casa onde foi feita a célula, não é a mesma que chegou lá. Quando termina o culto de celebração, você vai embora, não é a mesma pessoa que entrou aqui, parece que é outra pessoa que está indo embora. Por quê? Porque você ouviu a mensagem de Cristo, e a mensagem de Cristo trouxe a fé para o seu coração. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação da palavra de Deus. Quando tomamos conhecimento desta palavra, a fé surge de maneira vitoriosa na nossa vida. Tudo que você precisa é ter conhecimento da palavra, é ter conhecimento da promessa de Deus.
Irmãos, um dos grandes homens do passado, da história, se chama George Miller. E George Miller se destacou por algo, por cerca de mais de 200 vezes. Por mais de 200 vezes, George Miller, ele leu a Bíblia. Por mais de 200 vezes, durante seus anos de vida, ele leu a Bíblia. E por mais de 100 vezes, ouça isso, por mais de 100 vezes, ele leu a Bíblia de joelhos. Ele colocava a Bíblia em cima da sua cama, ajoelhava ali do lado, e ele lia a palavra de Deus de joelhos. E a sua biografia diz que George Miller foi um dos homens que teve o maior número de oração respondida durante seu tempo de vida. George Miller teve mais de 500 orações respondidas. E talvez muitos irmãos aqui ainda estão agarrados na primeira e não saem dela. E ele teve mais de 500 orações atendidas. Agora, por que este homem alcançou um nível de resposta tão elevado em Deus? A resposta é muito simples. Porque quando George Miller orava, ele dizia: Senhor, está escrito. Senhor, olha aqui o que tu disse na sua palavra. Ele não revelava um desejo do seu coração, mas ele tinha um desejo no coração. Ele não expunha o desejo simplesmente do seu coração. Senhor, eu preciso, eu quero isso. Não. Primeiro dizia: Senhor, o Senhor disse isso aqui. Entende ou não? E uma vez que Deus disse o que Ele disse, e você, entre aspas, lembra Ele do que Ele disse, a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender daquilo que falou, porque falando o Senhor não cumpriria. Então George Miller descobriu esse segredo. Ele descobriu o segredo do conhecimento da palavra, porque o conhecimento gera fé. E uma vez que você cita essa palavra para Deus, o Senhor não pode deixar de cumprir o que Ele disse na sua vida. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Quando oramos com o conhecimento da palavra de Deus, Deus não pode desfazer daquilo que um dia Ele disse. Portanto, o milagre certamente virá para a tua vida. Sabe, vou dar um exemplo aqui do nosso dia a dia, do seu dia a dia. Imagine uma coisa. Você dizima. Agora, por que você dizima? Você dizima porque você recebeu a palavra do Senhor. Traga os dízimos. Eu vou abrir a janela do céu. Vou encher as suas mãos. Vou repreender o devorador. E vou fazer do lugar que você mora um lugar de prazer na terra. Nós aqui temos o hábito, o costume de todas as vezes que você vai consagrar o dízimo, você vem aqui e você então lança o seu dízimo aqui para o sustento da obra de Deus. Muitos irmãos ajoelham, outros chegam de pé mesmo e jogam aqui. Mas isso aqui não é um hábito religioso. Não é uma prática religiosa. Por que nós fazemos isso? Para que você ore. Para que quando você chegue aqui e você lance o seu dízimo na obra, você diga: Senhor, aqui está o meu dízimo. E o Senhor prometeu, através desses 10% aqui, abrir as janelas do céu para mim. Encher as minhas mãos, repreender o devorador e fazer da minha terra uma terra deleitosa. Você só precisa fazer isso para você viver uma vida financeira vitoriosa. Porque a partir do momento em que você dizima, é a atitude da fé, e aí você diz para Deus o que Ele disse que faria quando você dizimasse, pronto. Como Deus pode recuar numa hora dessa? Simplesmente, aquilo que Ele disse que faria, Ele fará na sua vida. Quando entendem isso, digam aleluia. E
para a gente terminar agora. Esse ar foi muito desanimado. Apesar que o verão deixa a gente muito cansado. Eu estou torcendo, irmãos, para que o inverno venha na mesma intensidade do verão. Se estamos a 39, 40, que o nosso inverno seja de 20, 25, negativo. Eu torço por isso. Aleluia. Que Deus seja vingativo nessa hora. Eu não estou aguentando mais. Então, para a gente terminar, irmãos, a nossa visão é edificar uma igreja de vencedores. Diga, uma igreja de vencedores. Não é edificar uma igreja cheia de irmãos com canequinha na mão. Porque a maioria das pessoas vão para a igreja com a canequinha na mão para pedir esmola para Deus. Me dá um sapato. Me dá um carrinho. Um monte de esmoléu dentro da igreja. Isso não é igreja de vencedor, não, irmão. Igreja de vencedor está em Deuteronômio 28:1. O Senhor teu Deus te abençoará. Estas bênçãos te seguirão e te alcançarão. O Senhor não diz que você seria um pedinte a vida inteira na igreja, que você tem que andar com uma canequinha toda hora pedindo Senhor, 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 Senhor. Não, Ele diz, as minhas bênçãos vão te seguir e vão te alcançar. Nada desse negócio de canequinha na mão, de 7 sexta-feira, de 10 terça-feira, de 21 segunda-feira. Isso é canequinha na mão, é um monte de mendigo. Creia no Senhor, tenha conhecimento da sua palavra e as bênçãos do Senhor vão alcançar você, meu filho. Até o que você não espera vai acontecer. Diga aleluia. Então, nossa visão é edificar uma igreja de vencedor. E todo vencedor é vencedor pelo conhecimento que ele adquiriu, ouvindo, lendo, vendo temas específicos, segundo a realidade da sua vida. Você quer crescer? Tenha conhecimento. Você quer ser melhor no que você faz? Busque conhecimento e você vai crescer no que você faz. Quer ter mais comunhão com Deus? Então busque conhecimento de Deus. Quer ter mais experiências com Deus? Então busque conhecimento. Quer andar vitoriosamente em Deus? Então busque mais conhecimento. Quando entendem isso, digam amém. Nós elaboramos aqui na igreja um curso que nós chamamos Curso de Crescimento Espiritual, ou CCE, Curso de Crescimento Espiritual. Esse curso de crescimento espiritual, ele dá sequência à sua jornada. Sua jornada começou quando você recebeu meus primeiros passos com Jesus, teve um encontro com o amor de Deus, depois veio o batismo ou a sua reconciliação, porque você estava fora dos caminhos do Pai, e agora, para dar continuidade a essa sua jornada de crescimento, agora vem o curso de crescimento espiritual. Ele existe para que você possa formar uma base de vida espiritual, para você viver liberto, diga amém. Evitar destruições em sua vida, mudar seu rumo, ser bem-sucedido no que você empreender e gerar uma fé para cada necessidade ou sonho da sua vida a ser realizado. Na segunda semana de março, nós vamos iniciar o primeiro CCE do ano de 2014. No dia 8, nós vamos ter a aula inaugural.
E daí em diante, todos os domingos, antes dos cultos de celebração, então por 4 meses, temas de conhecimento vão ser ministrados à sua vida. Quando estão me entendendo, digam amém. Amém. Esses temas trarão conhecimento ao seu coração. E uma vez que trouxer conhecimento, vai trazer crescimento para você. Quando vocês entendem o que eu digo, digam amém. Amém. Então nessa noite eu quero orar. Quero orar com você que fez os encontros do ano passado, de agosto para cá, Encontro com o Amor de Deus, Casa de Milagres. Eu quero orar com você nessa noite, para que todas as cadeias espirituais e mentais que se opõem ao seu crescimento, impedindo que você adquira conhecimento, caia por terra. Porque o principal alvo do diabo é que você não tenha conhecimento. Todos aqueles que não têm conhecimento são escravos de alguma coisa. Eu quero orar com você aqui nessa noite. Em momento algum, seu líder de célula, em momento algum, seu discipulador, o pastor, vai obrigar você a fazer isso. Mas nós vamos estimular você a fazer isso, porque isso vai trazer um bem enorme para a sua vida. Amém? E se você veio para cá, para mudar realmente de rumo, se você veio para cá, para viver uma outra vida, então, simplesmente, siga a direção que nós estamos apontando para você. Porque se você seguir essa direção, você vai se dar muito bem, em nome de Jesus. Amém? Então eu quero orar agora, por você que ainda não fez o CCE, por você que, sei lá, no ano passado começou, por uma razão ou por outra, você parou logo no começo, você parou no meio do caminho, mas eu quero orar por você aqui hoje. Para que a partir do dia 8 de março, você possa dar continuidade à sua jornada em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Eu queria que você, na verdade, viesse aqui perto de mim. Eu queria que você saísse do seu lugar agora, de forma corajosa. Porque eu acredito que quando você fizer isso, muitas outras áreas da sua vida, você vai conseguir romper quando você sair do seu lugar e vir aqui perto de mim. Há muita coisa na sua vida que não se desenvolve, que não cresce, que não avança, porque você é aquela pessoa que sempre tem virado as costas para o conhecimento. E todas as vezes que você vira as costas para o conhecimento, você está virando as costas, na verdade, é para o crescimento. Por isso, sua vida não é ampliada. Por isso, você não avança. Então, eu quero que você saia do seu lugar. Venha aqui perto de mim agora. Eu quero orar com você nessa noite. Em nome de Jesus. Não fique preso aí. Levante e vem aqui. Em nome de Jesus. Aleluia. Alex, faz um som aí para nós. Glória a Deus. Aleluia. Não fique preso aí. Sai do seu lugar e vem para cá. Sai do seu lugar e vem para cá. Em nome de Jesus. Nós queremos orar por você. Glória a Deus. Tem mais alguém para vir? Aproveite nessa noite. Dê um passo de vitória agora. Pode parecer uma coisa tão simples que eu estou falando aqui, mas não é tão simples assim. Você já observou que todos nós temos resistência ao conhecimento? Porque isso é uma operação maligna, irmão. Isso é uma operação maligna na vida do ser humano. O pessoal fala assim, ninguém gosta de estudar. Não é que ninguém gosta, apesar de saber que precisa, mas não consegue. Talvez tenha pessoas aqui que fugiu da escola. Aí quando fala, vamos fazer um curso, até te arrepia assim, né? Ai meu Deus do céu. Mas você veio aqui para a igreja, para viver uma nova vida. Diga aleluia. Uma nova vida. E nós vamos aqui ensinando você a superar dificuldades que lá fora no mundo você não superou. Mas aqui em nome de Jesus você vai ser ensinado a superar. Porque nós queremos fazer de você um salvo vencedor. Diga glória a Deus. Tem mais alguém para vir aqui? Diga aleluia.
irmãos que estão nas poltronas, fica de pé agora. Eu quero que vocês levantem as mãos em favor de todos os irmãos que estão aqui à frente. Em nome de Jesus. Você que está nas poltronas, levante a sua mão aqui para frente. Quero pedir o pastor Davi, pastor Iano, pastor William, pastor Iliana, missionária Andréia, pastor Israel, pastor Thalita, pastor João Joel, para colocar as mãos sobre esses irmãos que estão aqui à frente, enquanto eu estiver orando, e os demais com as mãos levantadas em direção a eles. Feche os olhos agora. Pai dos céus, em nome de Jesus, nós recebemos essa tua palavra no nosso coração nessa noite. Ah, meu Senhor, e nós hoje percebemos os benefícios que o conhecimento trazem para a nossa vida. Quando nós decidimos buscá-lo, quando nós decidimos pô-lo em nossa vida, quando nós decidimos praticá-lo diariamente. Ah, meu Senhor, e aqui à frente estão esses preciosos irmãos, Pai dos céus, que começaram uma jornada espiritual, quando passaram pelo encontro com o teu amor, batizaram, se reconciliaram, e agora vamos dar continuidade a esta jornada espiritual, meu Senhor, com esse curso de crescimento espiritual, onde o Senhor vai se revelar a eles, onde eles vão te conhecer conforme diz as Escrituras, Pai dos céus. Então nós oramos agora para que todo impedimento, para que toda dificuldade, para que todas as cadeias mentais, espirituais, físicas e emocionais que têm impedido estes irmãos de romperem, de crescerem através do conhecimento, que essas cadeias sejam quebradas aqui nesta noite, sejam despedaçadas aqui nessa noite, Senhor, que eles aceitem agora esse desafio, Deus, que eles aceitem agora esse desafio de crescer na graça do Senhor, de crescer através do conhecimento que vão ter do Senhor para as suas vidas. Ah, meu Senhor Deus, em nome de Jesus, para que a vida de cada um deles se torne uma vida melhor aqui na terra, porque nenhum deles veio para a igreja para viver como viviam antes, mas vieram para a igreja para viver a vida que eles não tinham, Senhor. Por isso agora eles estão sendo desafiados aqui nessa noite a crescerem no Senhor, a crescerem no Senhor, a crescerem no Senhor, porque só o Senhor pode dar uma expectativa de futuro para cada um deles, pode dar um rumo diferente para o futuro de cada um deles, Senhor, em nome de Jesus. Então agora toda resistência espiritual seja quebrada aqui nessa noite, toda resistência espiritual agora, maligna das trevas, toda oposição maligna ao crescimento dele, caia por terra agora, no nome de Jesus. Senhor, nós profetizamos sobre a vida deles crescimento espiritual, crescimento que vai abranger todas as áreas da vida deles, área profissional, área espiritual, área familiar, área conjugal, área física, área emocional, Senhor, em nome de Jesus, porque o seu projeto, Deus, é fazer de cada um desses que estão aqui pessoas semelhantes a Ti, Jesus. Pai dos céus, que sejam todos abençoados, em nome de Jesus. Dê as mãos quem está ao seu lado agora, vocês que estão aqui de pé à frente, os irmãos que estão nas poltronas, quem está na lateral, chega para o meio assim, ó. Quem está nas laterais, vem para o meio. Quem está nas laterais, chega para o meio, para todo mundo dar as mãos. Nós vamos orar encerrando esse culto nesta noite, e domingo que vem o Senhor tem mais uma revelação para o seu coração, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós bendizemos o Teu nome nessa noite, pela Sua bondade e misericórdia. Senhor,
pela mudança que eu acredito que já aconteceu no coração de muita gente aqui nessa noite. Uma nova perspectiva da vida, um novo interesse foi gerado no coração deles, porque o Senhor tem o caminho para fazer de nós salvos vencedores, Senhor. Pai dos céus, que o teu povo tenha uma semana vitoriosa, Pai. Que diante das dificuldades, das adversidades, Senhor, dê-lhes a tua graça. Aquilo que a mão deles não podem fazer, a tua mão faça por eles. Aquilo que as simples palavras deles não consigam resolver, que venha a tua voz poderosa, Senhor, e resolva por eles. Onde terminar a força de cada um deles, Deus, então que venha o teu poder para que eles continuem avançando. Pai, em nome de Jesus, nos dê uma semana de célula abençoada, Senhor. Uma semana em que cada um convidará alguém para estar na célula, para ter um encontro com o teu amor, Jesus, para ter a vida mudada, para ter a vida transformada, Senhor. Deus dos céus, em nome de Jesus, que seja a sua maravilhosa graça sobre a vida de cada um de nós. Pai, muito obrigado pela vida de cada irmão. Fala comigo, Senhor, abençoe agora esta pessoa que eu estou segurando na mão dela. Dê a ela paz, alegria, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Abraço umas 500 pessoas aí. Uma boa semana para vocês. Terça-feira, 7h30 da noite, reunião de crescimento espiritual.